Quem sonha em conquistar um espaço no mercado de trabalho e crescer na carreira precisa vencer a timidez. Os especialistas em recursos humanos dizem que é preciso saber se comunicar com o patrão e com os colegas. Principalmente não ter medo de falar em público na hora de apresentar relatórios ou resultado de pesquisas. Por isso, nós preparamos uma reportagem com dicas para ajudar você a encarar esses momentos. A cena é comum. É só ligar a câmera que aparecem os olhares desconfiados. Algumas pessoas mudam o caminho. Justamente para não ser entrevistado. Tem gente que esconde o rosto. Outros nem adianta insistir. Cláudia aceitou dar entrevista, mas as filhas fugiram na hora. E saíram de perto por quê? Não querem aparecer, não? Não, são tímidas, mas todas as três estão fazendo direito. Vão ter que falar em público. Vão ter que falar em público, tem que se acostumar. Eu sou advogada, né? Já trabalho com isso, falo em público. Se falar para a câmera já é complicado, falar em público pode ser ainda mais difícil, principalmente para quem é tímido. Mas para isso existem algumas dicas que podem ajudar. O primeiro passo é entender que timidez não é um defeito. Os tímidos, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, têm boas características de ótimos comunicadores, porque são pessoas mais observadoras, que ouvem mais e que pensam muito mais antes de falar. E isso é fundamental. Geralmente, quando os tímidos vencem o medo de se expressar, eles conseguem falar com mais clareza e mais objetividade. A professora de oratória, Mariana Arantes, diz que o primeiro passo para encarar o público é a preparação pessoal. A preparação pessoal é conseguir prestar atenção em como está, por exemplo, a linguagem do seu corpo, para ver se você não está assim, se você não está espantado, arregalado, porque isso tudo as pessoas percebem. A gente percebe quando está conversando se uma outra pessoa está mentindo ou se ela está extremamente nervosa. Isso tudo sai na linguagem do corpo e também sai na voz. Depois é preciso estudar muito o conteúdo. O domínio do assunto é pré-requisito. Se você não tem nada para falar, nem comece. Então não adianta nada. E aí você não vai conseguir ficar natural se você não sabe do que você está falando. Não decore o texto. É melhor assimilar e entender bem o assunto. Antes da apresentação, treine na frente do espelho ou para outra pessoa. Não deixe que sua apresentação dependa de frases escritas na tela do computador. Não fique o tempo todo lendo. Assim fica difícil prender a atenção do público. Isso ajuda a evitar o branco. O branco também tem a ver com a falta de preparação tanto da organização das ideias quanto do nervosismo. Quanto mais nervoso a gente fica, mais propenso a esquecer o que nós iríamos dizer, a gente também fica.